O homem foi criado para andar debaixo de restrições e de regras. Desde o começo, desde o momento da criação do mundo, quando Deus colocou o primeiro homem num ambiente super saudável, que é o Jardim do Éden, Deus, mesmo naquele ambiente, em que praticamente tudo ali era bom, tudo ali era saudável, o homem se alimentava de toda a erva do campo, o ser humano tinha total liberdade naquele ambiente, ainda não existia o conhecimento do bem e do mal, por isso não havia a prática do mal. O homem ainda era puro na sua essência. Deus já estabeleceu limites para o comportamento humano. Foi lá a primeira determinação, é a primeira dispensação, como a gente entende. Existem dispensações ao longo da história do homem. Essa foi a primeira. A gente chama até na teologia da dispensação adâmica. Deus determinou a Adão um limite. De toda a árvore do jardim você pode comer à vontade, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque o dia que você comer daquela árvore, certamente você vai morrer. Então o homem foi criado com essa natureza da parte de Deus. Ele tem que viver debaixo de normas, ele tem que viver debaixo de limites. A gente sabe a história, o homem ali, através da Eva, acabou duvidando de Deus, acabou cometendo essa infração, ou ele fez justamente aquilo que não era para fazer, que Deus havia dito que não era para fazer, e a gente sabe a história. Eu em outros vídeos aprofundo essa questão do pecado original, da questão da aliança do sangue, da questão do fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o fato é, para esse tema que nós estamos falando, de uma sociedade líquida, que é aquilo que eu percebo que nós estamos vivendo nos nossos dias, tanto tempo depois, né, desse primeiro momento da história do homem, nós vivemos hoje numa sociedade que tenta derrubar todos os valores, todas as diretrizes, todos os estatutos, em nome de uma liberdade que julga ser necessária para o homem. Hoje existe um pensamento, não é um pensamento total de todos os seres humanos, obviamente que toda generalização ela é perigosa, mas nós sabemos que existe um pensamento muito notório, muito evidente, muito proeminente na sociedade, no sentido de derrubar com muitas obrigações. A sociedade, basicamente, em função até histórica de tudo que aconteceu, vamos lembrar também, num segundo momento, quando Deus vai ali, chama um homem chamado Abraão, e diz que dele faria uma grande nação. A gente conhece a história, os filhos de Abraão, Isaac, depois Jacó, que se tornou Israel, depois seus 12 filhos foram vendidos, aliás, um dos seus 12 filhos, José, foi vendido, acabou sendo um escravo no Egito, acabou se tornando o governador do Egito, e depois de todo esse tempo, o povo escravizado no Egito, Deus manda Moisés, que é um libertador, que vai lá para tirar o povo da escravidão do Egito, tira o povo do Egito, e na dispensação da lei, Deus revela para Moisés quais são os seus 10 mandamentos. E a gente sabe que Deus estabeleceu ali, os 10 mandamentos são conhecidíssimos, estão lá em Êxodo 20, na palavra de Deus, e isso sempre foi para a história da humanidade basilar, algo que o homem sempre precisou observar, e era um consenso, sempre foi de consenso geral, de que é bom para o homem viver debaixo de limites. A gente costuma dizer na sociedade moderna que existem os direitos e existem as obrigações. O direito de um termina quando o direito do outro começa.
Então é necessário que o homem que vive em sociedade, todos em consenso, conheçam seus limites, para que possam viver dentro dos seus limites. Isso é algo tão óbvio, é algo, ao longo da história, é algo já reconhecidamente como tão, não diria nem bom, mas essencial para que haja vida em sociedade, que todos se submetam a limites, não é? E hoje nós vemos na nossa sociedade a tentativa de menosprezar esses valores, de diminuir esses valores, de muitas vezes ignorar mesmo, né? Tentar de alguma maneira fazer com que as pessoas deixem de acreditar que esses valores são realmente algo vindo do próprio Deus para a humanidade. E hoje, nessa sociedade líquida que nós vivemos, o que a gente vê? Eu que já estou sexagenário, há 8 anos, eu observo na minha geração, desde a minha infância até aqui, uma mudança na sociedade, em termos de observações dos valores. A gente vê que a sociedade vem se transformando e se amoldando e alterando esses valores, disseminando um novo conceito. Então, essa questão da individualidade, do direito individual, do direito dos grupos, essa divisão, essa fragmentação da sociedade em grupos, cada cabeça uma sentença, cada um tem o seu direito individual. Nós precisamos respeitar as orientações de cada um, o que cada um entende a respeito de si, a visão de cada um, não apenas de grupos, mas individualmente. Então, com isso, a partir dessa narrativa dos próprios direitos individuais de cada um, você começa a destruir tudo que é de consenso, tudo que seria algo a ser observado por todos. Essa perda dessa observância de valores basilares, absolutos e fundamentais para a vida em sociedade é que tem sido chamado como uma sociedade líquida. E isso é muito ruim para o ser humano. Por quê? Acaba relativizando inclusive as leis. O Estado de Direito de muitos países hoje está abalado. Nos nossos dias, hoje, você não tem mais uma base consensual. Cada um define da maneira que pensa, que entende. E quem é que vai discutir? Quem que vai argumentar? Quais as bases de argumentações até na área do direito? Então nós estamos vendo uma transformação da sociedade, deixando de viver debaixo de um Estado de Direito para de fato viver debaixo de uma anarquia. Agora, quando o ser humano começa a deixar de observar esses valores básicos e começa a viver ao seu bel prazer, da maneira que ele entende que deve e pode viver, e começa a estabelecer a anarquia, tá certo? Porque a anarquia é justamente a falta total de regras, a falta total de bases legais, não é? Para a convivência numa sociedade. O que vai acontecer? Essa sociedade vai se autodestruir, ela vai entrar em atrito entre si, porque uns começam a invadir os direitos dos outros e começa a se criar uma tensão na sociedade. Fatalmente, o que isso gera? Alguém precisa pôr a ordem na casa, alguém precisa vir e estabelecer novamente essa ordem. Se as leis já não são capazes de estabelecer essa ordem, se já não existe consenso, então precisa ser criado algum tipo de força externa, algo que vá fazer com que o ser humano ele se dobre
há uma vontade maior para que ele não exceda, então, os limites do seu comportamento. E esse é o grande perigo, porque o eixo da base da sociedade em termos do que é certo e do que é errado se desloca da origem que é a própria palavra de Deus, os valores que o próprio Deus revelou para nós, as suas leis espirituais. Esse eixo se desloca de Deus para o homem. Então não é mais a lei de Deus que é consensual, mas é aquilo que os homens que têm poder estabelecem como certo e como errado. E isso é muito perigoso, porque Deus não criou o homem para ser dominado pelo próprio homem. Quando ele colocou Adão novamente lá no paraíso, ele falou: domine sobre todos os animais, todas as aves dos céus, peixes da terra. Deus foi criado para dominar sobre o restante da natureza, mas não para dominar um homem sobre o outro homem. O homem foi criado para viver submisso ao próprio Deus, ao reino de Deus. O homem foi criado para viver num sistema de monarquia, onde Deus é o rei supremo e senhor. A submissão do homem a Deus é essencial. Agora, a nossa sociedade abandonou esses princípios, não só a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial tem abandonado esses princípios da fé judaico-cristã, dos valores bíblicos, dos valores da palavra de Deus, e caiu, está à mercê, caiu nas mãos, então, de um poder emergente que vai precisar colocar ordem na casa. Meu apelo aqui é que você se arrependa, que você, principalmente você que exerce alguma autoridade, algum cargo de poder, que você vá buscar nas origens e viva dentro dos princípios, volte a viver dentro dos princípios de Deus, que são muito claros através da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, encontre nela a direção para a tua vida. Abra o teu coração, se arrepende, se humilhe diante de Deus. Esse é o meu apelo. Eu não vou dizer que eu tenho esperança com relação ao futuro, nesse sentido de que as pessoas voltem aos valores de Deus, mas assim como um todo, como sociedade, tá? Eu acredito realmente que a gente caminha para o imperialismo mundial. Eu creio nisso, até porque a própria Bíblia fala a respeito disso. Existem profecias que falam, vai aparecer um grande líder mundial. A Bíblia fala a respeito disso, e é nisso que eu creio. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho a Bíblia que fala a respeito disso. Então essa profecia fala que vai surgir o homem que vai estar dessa maneira governando sobre toda a humanidade. Vai ser um governo global, tá? Mas, por outro lado, existem aí os tirados, os chamados para fora desse sistema, desse mundo. E é esse convite que eu faço para você, que você venha fazer parte desse grupo de chamados para fora desse sistema imperialista mundial, para se submeter voluntariamente à vontade do Deus Criador, através do conhecimento da sua palavra. Fica com a gente no canal, dá uma buscada aí, tem muitos temas surgindo, e eu espero que você me veja no próximo vídeo em breve. Tudo de bom.